Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo, e hoje o nosso assunto vai ser sobre os dons de santificação do Espírito Santo. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Meus irmãos, para você que está aqui nos acompanhando no canal, nós vamos falar sobre os dons de santificação, e seria muito importante agora, tem um vídeo que chama Dons de Santificação e as Virtudes Infusas, e é claro, né, gente, tem uma playlist que eu vou deixar aí para você, sobre todas as virtudes infusas, sejam elas teologais, sejam elas morais, que nós aqui conversamos, vale a pena você ver, tomar conhecimento disso. E é importante a gente já compreender desde já, olha só, o Padre Rui Marinho fala, que as virtudes infusas atuam sobrenaturalmente, fazendo-no viver a vida divina, embora não em toda a sua força e perfeição, né? Então nós vamos compreender através desse vídeo que eu falei, os dons de santificação e as virtudes infusas, qual é o relacionamento entre essas duas coisas, né? A virtude infusa é a capacidade que nós temos de viver uma vida divina em nós. E o dom do Espírito Santo é a capacidade de elevar com facilidade cada virtude essa que você busca vivenciar na sua vida, tá? Nós até colocamos uma diferença entre as virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais. É essa virtude sobrenatural que faz você viver uma vida divina. Veja lá na segunda carta de Pedro, por exemplo, onde ele vem dizer assim: por intermédio do pleno conhecimento daqueles que vos chamou, que é o próprio Deus, né? Deus nos tem outorgado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Então aqui o primeiro Papa, São Pedro, vem falar dessa preciosa e grandiosa promessa que é viver a vida divina em nós mesmos. E ele até confirma isso, né? Nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Então, quando nós recebemos no batismo, quando a gente se confessa, a graça santificante é essa graça que Deus derrama sobre o nosso coração, para que nós possamos exercer as virtudes, que é o modo de viver sobrenaturalmente. Vale a pena você conferir esses vídeos para você perceber isso. E agora, meus irmãos, a partir desse vídeo, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo, que são esses hábitos sobrenaturais que vêm sobre a nossa vida para fazer com que as virtudes que estão já colocadas no nosso coração, na nossa alma, pela graça santificante, possa se elevar, possa crescer de nível. É assim que viviam os santos, é assim que viviam aquelas pessoas que foram chamados à santidade e corresponderam pela abertura do coração e pela firme decisão em se estar com Deus. Olha, mais adiante no versículo 8, São Pedro vem dizer assim, né? Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, essa natureza divina que foi colocada no nosso coração, e agora eis que o Senhor Espírito Santo vem a fazer com que essa natureza divina vai se elevando. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então, minha gente, para nós seguirmos firme nessa compreensão, vejamos as virtudes infusas, né, sobre a razão humana. Olha só, quando as virtudes infusas estão sendo praticadas, elas se misturam inevitavelmente ao elemento humano. É como o ditado teológico que diz assim, né, o que se recebe, recebe ao modo do recipiente, né? Nós já fizemos aí, né, esse vídeo que eu já mencionei para você, lá nós vamos explicar certinho. Gente, olha só, nós somos seres humanos, nós pertencemos a um mundo natural, né? Tudo que é da natureza aqui nós percebemos com os nossos sentidos.
mas Deus coloca pelas virtudes infusas hábitos sobrenaturais. Então, o natural e o sobrenatural, eles se misturam. O que acontece quando há isso? O que acontece quando a graça de Deus, esse poder divino que é impossível, né, que consegue tudo aquilo que é impossível, vem a nós e nós percebemos, nossa Senhora, eu não consigo fazer determinadas coisas, né? Eu fico imaginando Pedro quando viu Jesus, né, sob a ação divina, caminhando sobre as águas. Olha como confronta o mundo natural e o sobrenatural. No mundo natural ninguém consegue fazer o que Jesus fez, né? Mas Jesus, ele tem sobre si o Espírito que faz com que ele tenha virtudes infusas, são as virtudes sobrenaturais, e em Jesus, naquele ser humano e também divino, completavam, se encontravam essas duas naturezas, as naturais e as sobrenaturais, né? Então é claro, para nós é incabível a ideia de ver alguém caminhando sobre as águas, para nós é incabível a ideia de que um cego venha enxergar apenas com a ordem de alguém, mas aqui entra na esfera da fé, né? Quando essa virtude infusa, esse algo sobrenatural vem também sobre o meu coração e sobre o seu coração, e Deus quer que você vai tendo, vai criando, vai crescendo dentro do seu coração, dentro da sua maneira de existir e viver a vida, a maneira divina. Como que isso vai acontecer, né? Mas em todo caso, eis que a minha natureza humana, natureza limitada, também agora se encontra sob a ação do Espírito Santo, essa natureza divina, né? Então vamos crescer nessa compreensão. A razão natural, o nosso eu, você e eu, é quem rege e governa as virtudes infusas, embora sempre sob a influência da graça santificante, sem a qual nada fazemos sobrenaturalmente, né? Nós até mencionamos em vídeos anteriores como é preciso ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, para que o Espírito Santo perceba em você o desejo sincero de crescer na presença de Deus, o desejo sincero de ser amigo de Deus. É claro que nessa amizade que vai crescendo pouco a pouco, esses hábitos sobrenaturais vão ganhando cada vez mais a ação dos dons do Espírito Santo. E é claro, vai se desenvolvendo. É quando nós vamos percebendo, vendo pessoas mudando de vida de verdade, santificando a sua vida, estão na verdade correspondendo àquele que deveria ser todo cristão. Está sendo realmente um filho de Deus, né? Se Deus tem a sua natureza de amor forte, infinita, essa misericórdia infinita, eis que o nosso coração, pela essa amizade com Deus, essa natureza da fé, essa natureza que corresponde à oração, que corresponde em encontrar-se com Deus continuamente, que corresponde em responder a Deus, responder a essa graça que Ele está lutando cada vez mais, essa luta contra o pecado, contra as paixões desregradas. Obviamente que o Espírito Santo vai deixando a gente ao modo divino, né? Entretanto, essa razão iluminada pela fé imprime forçosamente e inevitavelmente uma modalidade humana, sendo que esta modalidade é própria e característica do ser humano, não há outro, né, gente? Então o Espírito Santo, ele derrama a sua graça em mim, mas vamos colocar como exemplo que eu já falei nesse outro vídeo, que eu sou um copinho pequeno, então essa graça é enorme, é um rio, é um mar de graça, mas vai ter que entrar nesse copinho pequeno, que é essa natureza humana, que sou eu e sou você. É por isso que muitas vezes você espera que as pessoas amem, mas ele não consegue corresponder à altura, é porque ele é um ser humano, é limitado, não é divino. Ele precisa o quê? A esse copinho que amam tanto, vai se abrindo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo sobre os dons vai fazendo com que essa virtude vá se alargando, vai crescendo dentro do seu coração. Veja o vídeo As Virtudes Infusas para você perceber como é que cresce isso, né? Mas essa relação ainda sempre vai ter o seu limite, o seu esbarro. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não temos uma capacidade divina. Essa capacidade ela vai construindo ao pouco dentro do nosso coração, pela fé, pela oração, pela amizade com Deus. Padre Rui Marinho até diz assim, essa atmosfera e modalidade humana, né, o nosso coração, é um elemento estranho e enormemente desproporcionado em relação à natureza sobrenatural divina, para desvelar em todo o seu esplendor as suas maravilhosas virtualidades divinas, né? Há que considerar agora
Quantas vezes Jesus, atuando no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, confrontou-se isso, os apóstolos falam que isso, esse é aquele que devia vir ao mundo, é o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque estava sempre diante dos olhos daqueles discípulos uma natureza divina que a todo momento mostrava para eles poderes sobrenaturais. Mas por que acontecia isso? Porque Jesus, ele diferente de mim, de você, ele é um ser humano, plenamente humano, mas ele também é plenamente divino. Nós falamos nos vídeos a presença hipostática que existe em Jesus Cristo. Somente ele tem essa presença, né? Veja o vídeo As Formas da Presença de Deus para você compreender isso. Mas esse Jesus que era pleno do Espírito Santo, e nós também podemos ser, à medida com que nós abramos o nosso coração, eis que nós, esse modo natural que é tão estranho para que o divino venha atuar em nós, com o tempo, esse estranhamento que vem pelo pecado, que vem pela nossa miséria humana, com o tempo, até mesmo isso Deus vai concedendo graças para que nós vamos cada vez mais abandonando o velho homem e abraçando o novo homem que há em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo dizia, em Cristo nós fazemos nova todas as coisas, né? Também o apóstolo Paulo dizia que em Cristo todo homem se renova, todo homem se torna novo, eis que o velho ficou para trás. Esse é o novo homem, esse modo divino que precisa crescer no meu e no seu coração. E para isso nós estamos falando sobre os dons de santificação, esses dons que são hábitos sobrenaturais que vão fazer com que as virtudes que veio no nosso coração pela graça santificante possa então, elas que são virtudes sobrenaturais, encontrar então o sobrenatural do Espírito Santo e encontrar então a possibilidade de crescer, né? Olha só, assim as virtudes infusas sob a razão natural não respiram a plenos pulmões, elas não alcançam seu perfeito desenvolvimento. Se estiverem apenas sob as condições naturais, elas crescem de forma precária, incompleta e imperfeita, é claro. É por isso que nós vemos aquelas pessoas que receberam o sacramento do batismo, que receberam o sacramento do crisma, mas não foram se tornando amigas do Espírito Santo, não cresceram na amizade com Deus. Obviamente as virtudes infusas estão ali, porque ele recebeu o sacramento do batismo e da crisma, mas elas não estão sendo ativadas, porque quem faz isso são exatamente a amizade com Deus e o Espírito Santo através dos seus dons, né? Por isso que as virtudes infusas, sob a razão natural, ela não respira a plenos pulmões. Por quê? Quem dá o oxigênio para o crescimento e desenvolvimento das virtudes infusas é os dons do Espírito Santo, é a nossa vivência de fé, de oração, é a nossa humildade em saber que nós não temos condições de sobrenaturalmente se desenvolver. Nós precisamos que o sobrenatural venha em auxílio às nossas fraquezas, né? Padre Rui Marinho acrescenta, para as virtudes infusas é impossível chegar ao ápice de seu desenvolvimento e perfeição enquanto uma atmosfera ou modalidade divina não venha lhe dar o oxigênio puro que reclamam e exigem. Esse é o papel do Espírito Santo, né? Então não tem como as virtudes infusas crescerem em nós se o Espírito Santo não vier em auxílio às nossas fraquezas. Vimos então as virtudes sobre a razão natural. Agora olha só as virtudes infusas sob a ação do Espírito Santo, né? Quando as virtudes se encontram sob a ação do Espírito Santo, não é mais a razão humana que governa e que regula as virtudes. Interessante que ontem eu estava falando com a Kellen, e a Kellen citou um exemplo interessante. Na hora eu captei, falei, olha só, ela pegou e falou de um testemunho de Santa Faustina, onde Santa Faustina falou assim, hoje eu vou fazer um hábito de fé, hoje eu vou renunciar a algumas coisas. E durante o dia ela caiu diversas vezes. E no final do dia, quando ela foi rezar, ela falou assim, nossa, por que eu não consegui fazer, Senhor? Porque você não confiou em mim. Nós falamos aqui sobre a virtude sobrenatural da fé, essa virtude que foi infundida em nós. Quem faz ela crescer? O próprio Espírito Santo, não é nós. Por isso que quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo, é Ele quem governa as virtudes infusas dentro de nós. Padre Rui Marinho até acredita
acrescenta-se. O Espírito Santo, ao utilizar os dons diretamente, imprime a sua modalidade divina. Olha aí, assim o ato sobrenatural procedente dos dons do Espírito Santo não somente é sobrenatural na essência, como também é no modo. Dessa forma, supera imensamente as virtudes infusas submetidas ao governo da razão, tá? Olha só, quando o Espírito Santo rege as suas virtudes, ou seja, quando você confia no Espírito Santo, quando você se entrega ao Espírito Santo, que jeito é isso, Ronaldo? Orando, levantando, preparando o seu dia, falando: Espírito Santo, não quero governar, eu quero que você dirija a minha vida, dirija os meus pensamentos, e assim você vai se tornando, se aprofundando no Espírito Santo. Quando você confia desse jeito, obviamente que o Espírito Santo vai fazer com que essas virtudes ultrapassem aquilo que poderia alcançar pela sua razão natural. Ela chega a ter um modo divino, né? Exemplo, Deus cria um violão para tocar, virtude sobrenatural, né? O violão sai o seu som, Deus criou essa virtude que é o violão e colocou e entrega para o homem tocar e tira melodias divinas, né? Então imagina você, a virtude sobrenatural é um violão. Aí você dá um violão para mim, por exemplo, para tocar. Eu vou tocar. Mas você vai falar: nossa, Ronaldo toca bem, toca direitinho. Mas a gente vai tocar de maneira torpe e míope. Eu não sei tocar o violão direito. Mas até que o Espírito Santo toca por si mesmo esse violão das virtudes sobrenaturais, através dos próprios dons de santificação. Daí então sai da nossa alma uma melodia bela, absolutamente divina. Você já deve ter compreendido esse exemplo. Imagina eu tocando de maneira torpe, míope, fora do ritmo, sem melodia, errando notas, e de repente você fala assim: bacana o esforço do Ronaldo, ele está tentando fazer o melhor dele. Mas de repente vem um cara que toca há muito tempo, que sabe todas as notas, não precisa olhar cifras, não precisa de nada. Você apenas fala para ele: canta aí, ele te acompanha, aí você fala: que coisa maravilhosa é a música. É assim, gente, as virtudes infusas, quando você quer reger, ela vai sair torpe, vai sair míope, vai sair medíocre. Mas se você der essas virtudes do seu coração, do seu interior, ao Espírito Santo, uma melodia boa que vai sair, né? Padre Rui Marinho até diz assim: sob a ação do Espírito Santo, o que acontece não é outra coisa senão os atos de virtude perfeita e heróica dos verdadeiros santos. Acabei de relatar aqui de Santa Faustina, mas quantas virtudes heróicas que os santos já fizeram, né? Esses tempos atrás um amigo falou assim: e a virtude que o Padre Pio tinha, né, cara? O dom da bilocação. Essas virtudes que fazem a gente ficar pasmado, que fazem a gente ficar assim: como assim? Como é que acontece isso? É porque as pessoas se deixam levar por aquele que infunde os dons em nós, que é o próprio Deus e o Espírito Santo, né? É quando o cristão começa a viver em toda a sua plenitude a sua filiação adotiva. É quando a gente começa a crescer realmente em Deus, gente. Quando a gente começa a se santificar, dons de santificação do Espírito Santo. Então, é Ele que santifica, né? Quando a gente quer arrumar o nosso carro, nós levamos para o mecânico. Ok, não, eu vou mexer, eu sou curioso, vou lá. Ok, você vai fazer o trabalho, você vai demorar mais tempo para fazer, talvez você se perca no caminho, e aquilo que levaria algum tempinho para ser feito, vai se estender a um trabalho. Ok, você pode até ter aprendido, mas nas virtudes sobrenaturais não é assim. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, e ele vai fazer com que as suas virtudes elas se elevem ao modo divino, né? Romanos 8,14 está até assim para nos confirmar: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo senão isso. Gente, nós rezamos e nós impomos a mão sobre vocês para que recebessem o Espírito de adoção de Deus. Esse Espírito vai transformar vocês em verdadeiros filhos de Deus. E é isso que o apóstolo está dizendo para nós. Essas virtudes que veio sobre nós com o batismo, com a graça santificante e com o crisma, precisa do Espírito Santo para alcançar o seu nível máximo. Isso é santificação. Tá bem, meus irmãos? Vamos terminar esse vídeo fazendo a oração do Espírito Santo, aquela oração famosa. Reza comigo você aí, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, e até a próxima.